Anotem esses dois nomes, Mozart Júlio Tabosa Salles e Alberto Kleiman. Os mais novos brasileiros sancionados pelo governo Trump têm ligação com o Mais Médicos, programa que, segundo Marco Rubio, financia o regime cubano. Vamos saber mais com o correspondente internacional Ivan Kleber. De Tubarão a Peixe Pequeno, a revogação de visto americano tem deixado autoridades brasileiras atônitas. Nas redes sociais, há uma enxurrada de postagens marcando o secretário de Estado americano, lembrando que a implementação do Mais Médicos foi no governo Dilma Rousseff, sob a coordenação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que está de volta à pasta na atual gestão Lula III. Mas antes vamos entender aqui essa história com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a nossa audiência aqui do Jornal da Oeste. Isso mesmo, tivemos a confirmação pelo secretário de Estado, Marco Rubio, da aplicação aí dessas sanções, da retirada dos vistos das duas pessoas que você citou, não é? do Alberto e do Mozart, e mais, Geisiane, os seus familiares também perderam o visto de entrada nos Estados Unidos por consequência da ligação desses funcionários com o programa Mais Médicos de Cuba, que o governo americano classifica como uma operação, aí quase que um trabalho escravo de exploração destes profissionais. Ontem à tarde, o secretário Rubio já havia anunciado sanções a funcionários de governos da África e de Grenada, e mais tarde ele anunciou o seguinte, abre aspas, também estamos adotando medidas para revogar e impor restrições de visto a funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários do OPES, que foram cúmplices do esquema do regime cubano de exportação de trabalho forçado. O programa Mais Médicos representou um golpe diplomático inadmissível de missões médicas estrangeiras. E, Geisiane, aqui tem um ponto da declaração do Rubio muito importante que a gente precisa trazer para a nossa audiência e explorar. Ele fala em ex-funcionários do governo, de vários funcionários do governo brasileiro. A gente sabe que dificilmente o governo americano, quando publica uma sanção como essa, divulga uma sanção como essa, eles publicam ali uma lista completa. O que pode indicar que outros funcionários do governo Dilma, da administração Dilma, também tenham sido sancionados. Inclusive o ex-ministro da Saúde, o Padilha, e até mesmo podemos considerar a possibilidade de que a ex-presidente Dilma Rousseff também tenha sido sancionada, embora não tenhamos um comunicado oficial ainda sobre esse assunto. É uma possibilidade que está na mesa, viu, Geisiane? Bom, já que o Ivan Kleber mencionou aqui o Alexandre Padilha, vamos ver aqui, porque em um evento institucional em Pernambuco, o ministro Alexandre Padilha falou sobre as sanções americanas e defendeu os colaboradores do Mais Médicos. Em primeiro lugar está o interesse da saúde do povo brasileiro e não qualquer interesse de qualquer país. E a gente tem orgulho, primeiro, de ter feito esse programa. E mais orgulho ainda, presidente, que o senhor voltou para a presidência da República e não só fortaleceu o Mais Médicos, mas dobrou o Mais Médicos. Eu digo ao querido Mozart Salles, ao Alberto Kleiman e a todos aqueles que participaram do programa Mais Médicos, eu tenho orgulho do que vocês fizeram. Olha só, fala bastante curiosa, ele fala que tem orgulho inclusive do Lula III, então a gente já sabe, né, que esse orgulho não vale de absolutamente nada. Alexandre Padilha, inclusive, que antes tinha sido suspenso da pasta ali no período Dilma para falar o mínimo, volta aí à cena do crime, como diz Geraldo Alckmin, né, não é mesmo? E olha só, Ivan, juntando-se aqui a nós para reverberar os principais fatos do dia, claro, nosso time de analistas políticos, vamos dar boa tarde então a eles, começando sempre pelas damas. Boa tarde, Fabi Barroso, seja bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, meu amigo Serrão, boa tarde, Ivan, boa tarde a todos aqui da audiência da Oeste. E boa tarde também ao nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste, boa tarde. Saudações, Fabi, grande Ivan e querida Geisiane. A Pantera hoje vamos rodar, que o Jornal do Oeste vai trazer muita informação relevante sobre novidades. Cada hora, cada mergulho, um flash, Geise. Vamos assistir.
É isso aí, a gente está nessa pegada, Serrão, cada mergulho um flash. Fabi, vou passar aqui a palavra primeiro para você, para fazer bate-bola com o Ivan Kleber. Estamos reverberando o programa Mais Médicos, aquele programa que, de certa forma, é exatamente isso, financiava ali o regime cubano. A gente sabe que isso, de novo, tem relação com o Foro de São Paulo, é um projeto de poder para a América Latina. A América Latina, quando não está na mão do narcotráfico, está na mão aí do Foro de São Paulo, dos comunistas. Bastante triste aqui para todos nós, mas estamos falando a respeito aqui dos vistos que foram revogados de alguns brasileiros que têm envolvimento com o programa social Mais Médicos. Sua pergunta ao nosso queridíssimo Ivan Kleber. Geisine, primeiro é só fazer uma observação. Talvez as investigações que estão por vir levem-nos a concluir que tanto o narcotráfico quanto o Foro de São Paulo talvez seja a mesma coisa, né? Ivan, prazer recebê-lo. Hoje o dia está completamente assim, né, maluco nessas questões geopolíticas, puxando bastante para a América Latina. Temos vários cenários, né? Acho que hoje a sua presença aqui no Jornal da Oeste é bem especial, justamente por isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Temos aí Marco Rubio. Marco Rubio é um cubano, primeiro, né, latino a ocupar essa posição, tão bem posicionado no governo americano, e ele talvez tenha sofrido na pele. Se não sofreu diretamente, a gente sabe que familiares com toda certeza. Então, esse regime, né, da ditadura cubana, que financiou, através do governo Dilma, né, a continuação ou a perpetuação da nova forma de se escravizar pessoas, porque é uma escravidão mesmo, né? Não é exagero dizer isso, porque a pessoa não tem escapatória, né? É isso ou morrer. Então, eu queria te perguntar neste sentido, como que está pegando, né, aí pela mídia internacional, e se o Marco Rubio, porque aqui no Brasil a grande imprensa trata como, né, se fosse não grande coisa nesse sentido, mas como que é a verdade nas principais mídias, seja lá do espectro direito ou esquerdista, aí de fora, onde o mundo, né, ainda se diz civilizado. Olá, doutora Fabi, com certeza você trouxe uma informação importante. O Marco Rubio, ele é de origem cubana, a família dele conhece muito bem o que é viver, né, sobre o regime cubano. Olha, esse assunto é muito sério. Uma sanção americana, qualquer ela que seja, já é muito séria. Agora aqui nós temos alegações do governo americano dizendo que o Brasil ajudou a financiar o regime cubano através de um esquema aí que explorava o trabalho dos médicos, né, inclusive com 85% dos salários indo para o regime cubano, e essa é uma das medidas que visa o Marco Rubio, justamente cortar aí esse fornecimento, esse apoio financeiro que o programa Mais Médicos fornece ao regime cubano. E olha, nós temos declarações, doutor Fabi, justo para trazer aí a importância desse assunto, coisa de 1 hora atrás, uma publicação relacionada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, que diz o seguinte: os Estados Unidos não permanecerão em silêncio à medida que o regime criminoso cubano se enriquece injustamente por meio de seu esquema de exportação de mão de obra médica exploradora e coercitiva. Continuaremos atrás de qualquer pessoa responsável ou envolvida no trabalho forçado de médicos cubanos, até que seus passaportes não sejam retidos pelo regime e seus salários não sejam roubados. Essa publicação é coisa de 1 hora atrás, o que indica que o Departamento de Estado americano está definitivamente comprometido em acabar com esse programa de exploração aí do trabalho dos profissionais de saúde cubanos. Doutora Fabi, então nesse contexto o Brasil acaba se envolvendo, foi um dos principais países, né, que adotou aí o programa que ficou conhecido como Mais Médicos. Vieram essas sanções ontem, mas pela publicação aqui oficial, então relacionado ao Departamento de Estado, poderemos ter aplicação de mais sanções, não somente ao Brasil, mas também outros países. Essa é uma pauta muito cara ao Marco Rubio, e ele sabe que se ele conseguir combater o regime cubano, eventualmente até derrubar o regime cubano, como eu venho dizendo, um tapete vermelho em direção à Casa Branca estará estendido, e ele terá grandes chances de ser o próximo presidente dos Estados Unidos a partir de 2029. Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.